E eu que cuidei da minha mãe quando ela estava doente, depois ela me apunhalou pelas costas. Tava só escutando? Bom, eu sempre fui, gente, muito grudada com a minha mãe. Desde quando meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, gente. E ela sempre foi a minha inspiração. Ela me criou sozinha. Depois disso, né, gente, ela sempre se cuidou muito. Então, gente, eu sempre achei, né, a minha mãe muito linda. Eu tinha nela a minha melhor amiga, sabe? Quando eu conheci, gente, o meu marido, eu tinha 20 anos de idade. Lembra, né, que quando a gente foi assumir o nosso relacionamento, gente, eu levei ele pra conhecer a minha mãe. E os dois, gente, se deram bem logo de cara. Só que até então, gente, era de fato uma relação, sabe, de sogra e genro. A minha mãe, gente, ela vivia falando, né, que tinha ele como filho, um filho que ela nunca teve. Passou um tempo ali, né, a gente se casou, gente, daí compramos a nossa casa e fomos viver a nossa vida, né? E a minha mãe, gente, ela ficou ali, né, morando sozinha na casa dela. E eu vivia, gente, falando pra ela, né, que ela deveria sim arrumar um namorado. Afinal, gente, ela era muito bonita e já fazia muito tempo, né, gente, que meu pai tinha falecido. Ela se cuidava muito, gente, mas ela falava que ela não queria, que o meu pai, né, foi o único amor da vida dela. Até que se passou, gente, 5 anos que eu estava casada, a minha mãe começou a ficar muito doente, sabe? E aí, né, eu comecei a levar ela, gente, nos médicos. E foi aí, né, que descobrimos que ela estava com câncer. E ali, gente, nós duas sofremos juntas. E eu, gente, de imediato pedi pra ela ficar na minha casa durante todo o tratamento. E ela foi, né? E o meu marido, gente, sempre foi muito prestativo com ela, né? Nisso, a gente passou alguns meses, eu acho que quase um ano o tratamento dela, gente, deu super certo. Ela estava, gente, aparentemente curada. E daí, né, ela voltou pra casa dela. Só que quando ela voltou pra casa dela, gente, ela começou, né, a sempre pedir as coisas pro meu marido. Porque os dois ficaram muito próximos nesse período que ela passou aqui em casa. E tipo assim, ela pedia, né, pra ele comprar alguma coisa na farmácia, pra não precisar sair de casa, pagar alguma conta, buscar alguma coisa. E eu nunca, gente, vi nada demais nisso. Só que esses pedidos, gente, começaram a me incomodar. Quando ele começou, gente, a demorar mais do que o normal. Ele saía do serviço, gente, era 6 horas da tarde. Chegava em casa 9, 10 horas da noite e não me avisava nada. E quando eu ligava e perguntava, gente, ele falava, né, que tinha passado na casa da minha mãe, ficou ali conversando com ela. E eu passei, gente, eu não gostou dessa situação. Mas não com o ciúme dos dois, gente. Mas sim como filha, sabe? Era como, gente, se ela tivesse dando mais atenção pra ele do que pra mim. Meu perfil oficial é Lady Cruz. E quando eu fui falar isso pra ele, gente, ele falou que não tinha nada a ver, né? Que não tinha cabimento de uma coisa dessa, que ela era minha mãe, que ela tinha passado por uma barra. Ali eu acabei até, né, me sentindo mal, gente, por conta disso. Aí, ok, passou 2 semanas e ali, gente, do mesmo jeito. Até que numa sexta-feira, gente, ele saiu do trabalho e me ligou me avisando, né, que ia passar na casa da minha mãe, porque a minha mãe, né, tinha pedido pra ele ir na farmácia comprar umas coisas. Por último, gente, passar na casa da costureira e que ele só ia pegar e entregar pra ela e voltar pra casa. Só que isso, gente, não aconteceu. Aí deu 9 da noite, gente, deu 10 da noite e nada desse homem chegar. E eu comecei a ligar e nada dele atender. Pensei comigo, deve estar conversando, já ele tá em casa. Nesse dia, a gente tava muito cansada, sabe? Cansada mesmo. Aí, gente, eu me deitei no sofá pra poder assistir a TV, né, esperar o meu marido chegar. E ali mesmo, gente, eu acabei capotando no sono, né? Só que quando eu despertei, gente, já era 3 horas da manhã. E quando eu vi no relógio que era 3 horas da manhã, gente, eu fui logo no quarto, né, me certificar, gente, que o meu marido tinha chegado e nada dele. Aí peguei, né, gente, o celular e fui tentar ligar novamente, só que dava caixa postal. Aí liguei pro celular da minha mãe, também dava caixa postal. Aí eu entrei, gente, em desespero. Achando eu, né, gente, que tinha acontecido alguma coisa. Então eu decidi, gente, na casa da minha mãe, como eu já tinha chave, o acesso ficou mais fácil. E aí, gente, quando eu entrei, né, já dei de cara, gente, com vários pratos de petisco, várias latinhas de cerveja e parecia, gente, que realmente tinha tido uma festa naquele lugar. E a moto do meu marido, gente, estava na garagem. E nisso, gente, eu já fui entrando, né, com receio, porque parecia, gente, que algo dentro de mim sabia que eu ia me magoar. E eu já fui entrando, gente, em direção ao quarto da minha mãe. Quando eu cheguei perto do quarto da minha mãe, a porta do quarto dela estava aberta e eu já dei de cara, gente, com o meu marido e a minha mãe totalmente nus e agarradinhos. Eu acho, gente, que eles beberam tanto ali, né, que acabaram capotando no sono. E eu fiquei assim, gente, sem chão, sabe, em ver aquela cena. Eu só acendi a luz e antes que eu falasse qualquer coisa, gente, meu marido pegou, né, deu um pulo da cama e já veio tentar me explicar. A minha mãe, gente, ela entrou em desespero, começou a chorar, me pedir perdão. Só peguei, né, e saí. E aquela cena, gente, me destruiu por dentro. A minha mãe, que sempre foi o meu orgulho, me apunhalou pelas costas. E eu senti mais por ela, gente, do que pelo meu marido. Ele ficou, né, me implorando pra eu perdoar ele, mas lógico, gente, que não, né, não tinha mais como a gente ficar junto. Então, né, a gente se separou e a minha mãe, gente, ela tentava me explicar o tempo inteiro, né, mas eu não conseguia, gente, nem olhar pra cara dela. E eu fiquei mais ou menos 1 ano sem falar com a minha mãe. Só que há 2 semanas atrás ela veio me procurar, né, pra falar comigo, porque o câncer dela voltou, gente. Aí chegou, né, me pedindo ajuda, mas eu sinceramente, gente, não sei, né, o que fazer, porque eu guardei muita mágoa dela. Agora me diz aqui, o que é que vocês fariam nessa situação? Vocês acham que eu devo ajudá-la? Deixa aqui pra mim nos comentários, já que você chegou até aqui, né, gente, não custa nada curtir, comentar, compartilhar e já me seguir. Só lembrando, ter vocês aqui no meu perfil é de grande valia. E fora, né, gente, vocês não tá me ajudando a realizar um grande sonho. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Não esqueça, o perfil oficial é Lady Cruz.